Sim, mas deixando claro que o nebulizador é de uso pessoal e intransferível. Se você vê em algum hospital o pessoal compartilhando, tá errado. A mangueirinha fica, tá? O que se substitui é a máscara, tá bom? De Venturi. Mais alguma pergunta? Não, não temos nenhuma dúvida. Ok. Então vamos lá. Voltando aí para o slide, Billy. Aí você tem aí, tá? A identificação dos riscos biológicos mais prováveis, tem que trazer a localização geográfica, características do serviço ao qual fornece esse risco, avaliação do local de trabalho e do trabalhador deve ser feita, mostrando a finalidade e a descrição desse trabalho, a organização e procedimentos que são realizados nesse trabalho, possibilidade de exposição, tá? Em que possibilidades o trabalhador vai ficar exposto a esse determinado risco. Descrição das atividades e as funções pertinentes àquele determinado risco. E também as medidas preventivas quanto àqueles riscos biológicos. Deixando claro que o risco biológico não lhe deixa muita alternativa quanto às medidas preventivas, porque medida de proteção coletiva não é totalmente eficaz. Tá? Lembrando, em biossegurança, nunca uma medida só vai resolver. Geralmente nós usamos um conjunto de medidas, ou seja, isolamento, câmara de pressão negativa, proteção individual, que nunca é dispensada a proteção individual para riscos biológicos, exaustão, tá? Lavagem das mãos, tudo isso são medidas de proteção quanto à questão de riscos biológicos. PCMSO, quanto a risco biológico. Eu coloquei risco biológico aí, pessoal, porque a particularidade que tem na NR32, a maior particularidade é risco biológico. Então, no PCMSO tem que haver um reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos, geralmente já é baseado nas avaliações feitas do PPRA, não muda muito, tá? Todo médico, quando vai fazer, pergunta logo se tem PPRA. Tá? Porque através do levantamento de riscos feito no PPRA, ele vai dimensionar e implementar o PCMSO. Então tem que haver o reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos, a localização das áreas de riscos, relação, identificação nominal dos trabalhadores, tendo a função, local das atividades e os riscos ao qual eles são submetidos. Tem que haver também relatório de vigilância médica e dentro do PCMSO, imprescindível, tá? Para a área de saúde, nos outros também tem, mas imprescindível para a área de saúde, tem que haver programa de vacinação, que nós chamamos de PIO, que é Programa de Imunização Ocupacional, tá? Então, se nas outras empresas o PCMSO tem que ter o programa de imunização, não se fala, nem se pergunta em hospital, tá? Em profissionais de área de saúde, porque você tem aí várias vacinas que você tem que tomar quando você vai começar as suas atividades. Você tem que, se possível, um reforço de BCG, você tem aí hepatite B, você tem hepatite C, né, que você tem que tomar. As vacinas hoje contra a gripe, você viu aí, H1N1, a primeira turma a ser vacinada foram os profissionais de saúde, porque estão diretamente em contato com a fonte, tá? Em contato com o risco, estão lá nas frentes de trabalho, então foram as primeiras pessoas a serem vacinadas. Então, o programa de vacinação, ele é imprescindível, tá? Indispensável em um bom programa de controle médico e saúde ocupacional, em um bom PCMSO. Seguindo aí o slide, você tem ainda o PCMSO quanto a riscos biológicos, quanto à exposição acidental. É outra coisa também que se fala muito, inclusive no PPRA também é colocada a exposição acidental, acidente com pérfuro cortantes, tá? Que é um dos principais riscos que existem em hospital. Então você tem aí os procedimentos no PCMSO, os procedimentos a serem feitos, né? Questão do diagnóstico, acompanhamento e prevenção em caso de exposição acidental, medidas de descontaminação, se for o caso, tá? Existem procedimentos de lavagem
notificação, se for preciso, dependendo, leva até o médico, né? Se você observar em algumas emergências que você entra, tem um fluxogramazinho lá mostrando o que fazer em caso de acidentes com material biológico. Então, notifica o médico, a CCIH, se for preciso, faz o teste no paciente fonte, tá? Se o paciente consentir, faz o teste rápido na vítima, no caso o trabalhador, e assim sucessivamente. Então, importantíssimo serem estabelecidas as medidas de descontaminação. Tratamento médico de emergência tem que ser colocado também no PCMSA em caso de contaminação acidental, como proceder. Então, essa questão aqui, essa sequência é justamente o que é estabelecido no fluxograma. Identificação dos responsáveis em caso de acidente. Tá, comunica a CCIH, comunica ao médico de plantão, comunica à segurança do trabalho e assim sucessivamente. Relação dos estabelecimentos de saúde a que deve se levar o trabalhador acidentado. Eu vou dar só um exemplo aqui. Quando o trabalhador é infectado, é acidentado, nós levamos para uma unidade hospitalar aqui chamada Correia Picanço, porque é referência em tratamento de HIV e em diagnóstico. Então, geralmente, quando ele é acidentado, nós levamos ou para o Correia ou para a restauração. Mas em caso de acidente com biológico, se leva para o Correia Picanço. Tá? A forma de remoção desse trabalhador também deve ser estabelecida. Quanto a riscos biológicos, você tem aí uma inter-relação, tá? Estou mostrando aí um diagramazinho, um fluxogramazinho, mostrando que o PPRA, o PCMSO interagem com a questão da CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A CCIH utiliza essas duas ferramentas, PCMSO e PPRA, para fazer a questão do controle de riscos biológicos. A extinção você não consegue, né? Nenhum risco, principalmente o biológico, você consegue trazer ele a zero. Você consegue ter um relativo controle sobre o risco. Então, o PPRA e o PCMSO, eles têm inter-relação direta com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Ok? Ainda falando do PPRA, né, eu dividi aí riscos biológicos, riscos químicos, né, os principais riscos. PPRA no que diz respeito aos riscos químicos. Existe o inventário dos produtos químicos, tem que ser feitos os levantamentos dos produtos que são usados. Riscos à segurança e à saúde do trabalhador, que esse produto químico vai oferecer. E é importante também a ficha descritiva, que é chamado FISP ou FISPQ, né, que é Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, FISPQ. Então, todo produto químico, ele tem por obrigação fornecer a FISPQ. Nessa FISPQ tem toda a informação do produto, qual o tipo de produto, qual a finalidade, em caso de acidente, o que fazer, em caso de derramamento, de incêndio, todo o procedimento de segurança está implementado na FISPQ. Ainda do PPRA, quanto a riscos químicos, na ficha descritiva de produtos químicos, justamente o que eu falei, o que é que tem? Tá? O que é que está inserida lá, pela determinação da norma? Características e forma de utilização desse produto, riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente, na sua forma de utilização, medidas de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual e o controle médico relacionado a esse produto, condições e local de estocagem, como eu devo guardar, como se deve manter esse produto, procedimentos em emergência, em caso de acidente, derramamento, incêndio, e assim vamos seguindo. Nenhuma dúvida, Tatiana? Nenhuma dúvida, tudo tranquilo. O pessoal está tranquilo hoje, né? Eu fico até desconfiado, porque depois o fórum vai explodir, né? Então vamos lá. Ainda sobre riscos químicos. Medicamentos e drogas de riscos, tá? Descrição dos riscos inerentes ao. Quanto a medicamentos e drogas de riscos,
deve ser descrito os riscos inerentes ao recebimento, armazenamento, preparo e distribuição dessa droga. Tem alguns hospitais que têm farmácia de manipulação e o pessoal prepara, manipula essas drogas nesses locais, tá? O PCMSO conta riscos químicos. Deve-se considerar as informações das fichas descritivas, tá? No PCMSO. Agora, tratando de radiações ionizantes, é outro assunto